Paz e esperança para você. Como Deus é bom. O salmista fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Mais um dia, estamos aqui na presença de Deus para compartilhar com você, mais uma vez, essa palavra poderosa de Deus que tem abençoado as nossas vidas. Existem alguns ensinamentos errados com relação à pessoa de Cristo. Algumas seitas até acreditam que Jesus é Filho de Deus, mas não creem que Jesus é Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. E como Deus, ele possui alguns atributos, que são qualidades inerentes à divindade. Dentre esses atributos, existem alguns que são naturais e outros atributos morais. Os atributos naturais de Deus são aqueles que relacionam Deus com Ele próprio. E os atributos morais são aqueles que relacionam Deus com a sua criação. O livro de João, logo nos 3 primeiros versículos, no capítulo 1, mostra 2 desses atributos naturais de Deus. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto revela 2 atributos naturais divinos presentes em Jesus. Primeiro, eternidade. Jesus é eterno. O texto fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A eternidade é um atributo, é uma qualidade de um ser que não tem início e não tem fim. Mas alguém poderia questionar: o homem não é Deus e é eterno? Sim, a eternidade do homem é um pouquinho diferente da eternidade de Deus. A eternidade de Deus é uma eternidade absoluta. Deus não teve início e não terá fim. Porém, o homem possui uma eternidade relativa, porque um dia ele nasceu, mas ele não vai morrer. A morte física, como é um processo que todos nós um dia iremos de passar, não é o fim de tudo, porque o homem, ele é triuno, ou ele é trino, ele possui corpo, alma e espírito. O corpo é pó e ao pó tornará, mas a sua alma e o seu espírito são eternos. Por isso, a eternidade do homem é uma eternidade relativa. Então, eternidade é o primeiro atributo natural de Deus presente na vida de Jesus, que está bem claro aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O segundo atributo divino, descrito por João no capítulo 1, é a onipotência. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Estamos aqui num ambiente de muito verde, muita natureza. Se você observar, no fundo musical desse vídeo, você pode ouvir o som dos pássaros. Jesus Cristo, ele foi criador de toda essa natureza maravilhosa que nos permite viver com saúde, com alegria, com qualidade de vida. Todas essas coisas foram criadas por Deus. Jesus é onipotente. Ele próprio diz, após a sua ressurreição: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso nós cristãos cremos na divindade de Jesus. Ele não é apenas o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, porque ele possui alguns atributos que são inerentes à divindade. Nós falamos aqui de 2 atributos, dentre tantos outros que Jesus possui: a sua eternidade e a sua onipotência. Esse é o Jesus que nós servimos, que um dia nós aceitamos. Um Jesus que é onipotente, um Jesus que é eterno. Por isso, a vida foi nos dada por Deus para que a gente possa viver com alegria, tendo a consciência de que servimos a um Jesus que é poderoso, um Jesus que é eterno e um Jesus que morreu na cruz e que um dia virá para nos buscar, porque assim é promessa de Deus para cada um de nós. Por isso, se você ainda não tomou essa decisão, que é a maior decisão que alguém pode tomar na sua vida, aceitar Jesus como Salvador, faça agora. Você não vai estar aceitando um Jesus inerte numa cruz, ao contrário, vai estar aceitando um Deus eterno, um Deus onipotente, criador de todas as coisas. Que Deus possa estar trazendo a você muita paz, muita alegria e muita esperança. Eu quero orar por você. Ó Deus, muito obrigado, porque nós cremos num Deus que é eterno, no Deus que é onipotente e que é o Criador de todas as coisas. Muito obrigado pelo sacrifício perfeito, único de Jesus na cruz do Calvário, que nos dá alegria de viver, que nos dá força para viver
em meio a tantas lutas, tantas tribulações, nós cremos nesse Deus que nos sustenta, ó Pai. Por isso eu oro por vidas, por famílias, que o Senhor possa estar entrando, ó Deus, nos lares, abençoando casamentos, curando enfermidades, ó Deus, fazendo a sua obra, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.